fico muito lisonjeada e é uma honra para mim abrir as portas. Digamos assim, é a primeira FNAC a dar voz a este movimento. Eu fui mãe há 10 anos, todos nós conhecemos casos que correm menos bem. Hoje em dia todos nós ouvimos os telejornais, as notícias entram-nos pela voz, pela visão, basta também folhear jornais. Hoje em dia, todos nós sabemos que muitos dos partos não estão a acontecer na sua casa própria. Muitas enfermeiras obstetras não estão a cumprir e a honrar o seu compromisso. Muitas mulheres querem ser mães e colocam esta questão: será que posso ser mãe? Onde é que o meu filho vai nascer? Será que vou sobreviver depois do parto? Não há nada maior do que o nosso bem precioso, que é a vida. Então, vamos falar de uma forma leve sobre uma temática que a todos nos toca. Obrigada por terem vindo e desfrutem deste momento. Obrigada. Ora, muito boa tarde. Muito obrigada à FNAC por ter recebido aqui a Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras. É com muito agrado que estamos aqui para representar os enfermeiros obstetras de Portugal, mas acima de tudo estarmos aqui todos juntos com as mulheres, com a população, com as suas famílias, para refletir e para debater sobre a saúde da mulher no seu ciclo vital, incluindo a saúde materno-fetal também. Estamos aqui no âmbito de um projeto que é um projeto internacional, o projeto Push for Midwives, neste caso será Push for Midwives Portugal. Então surge de uma campanha internacional da International Confederation of Midwives, a Confederação Internacional de Enfermeiros Obstetras e Parteiras Certificadas, pela implementação ao nível mundial de cuidados de saúde centrados na mulher, defendendo o trabalho dos enfermeiros obstetras e das parteiras certificadas como o caminho para lá chegar, e é sobre isso que hoje vamos falar aqui também. A APAO com a ASM pretende construir uma aliança global que une os defensores individuais, doadores, organizadores, os políticos. Portanto, a ideia é sentarmos todos à mesa, conversarmos sobre estes assuntos, percebermos as reais necessidades das pessoas que estão no centro dos cuidados, que são as mulheres e as suas famílias, e nós, como profissionais de saúde, temos de facto este interesse grande, que é de servir a população, e por isso estas conversas são para isso, para nós conseguirmos encontrar também aqui soluções e pontes para os desafios que estamos a sentir atualmente em Portugal. Além do debate presencial, será criado também conteúdo audiovisual. Portanto, este vídeo que agora estão a fazer durante esta conversa vai ser a primeira edição, o primeiro vídeo do nosso podcast, Push for Midwives Portugal. Portanto, estamos aqui hoje, é uma estreia, e esperamos que esse vídeo seja visualizado também por muitos depois de ter sido publicado e que seja amplamente também difundido. Vão haver, então, mais edições em outros locais do país, nomeadamente Porto, Lisboa, Coimbra, Aveiro, Madeira. Portanto, no fundo, em todas as FNACs que nos recebam, vai ser criada, então, vai ser criada esta oportunidade de ligação entre os profissionais de saúde e as mulheres e suas famílias. Tenho o prazer de ter aqui comigo no palco, pela Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, Karina Carvalho, que é enfermeira obstetra gestora do Bloco de Partos de Leiria. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E aqui do meu lado esquerdo, a Rafaela Barbie, mãe de 2 filhos, um nascido por cesariana no Brasil, o país de nascimento, e o último nascido em Portugal, no Hospital de Leiria, com acompanhamento próximo por uma enfermeira obstetra que também está hoje aqui presente, aqui nesta plateia. E portanto já vamos ouvir falar um bocadinho mais dessa experiência, como foi ser cuidado aqui no nosso país. A ideia é ouvirmos um bocadinho
conversarmos um bocadinho aqui na mesa também sobre todos estes aspectos relacionados com a saúde da mulher aqui na região de Leiria, mas também expandir a conversa para esse lado, portanto vão também ser envolvidos aqui nesta conversa para podermos ter o maior número de opiniões e de reflexões possíveis. Então eu ia começar pelo diagnóstico dos cuidados de saúde à mulher na região de Leiria, no que diz respeito à equidade do acesso aos cuidados, ou seja, se todas as mulheres aqui em Leiria, independentemente do seu estatuto social ou económico, têm igual acesso aos cuidados de saúde, no que diz respeito então à qualidade e à diversidade. Então passava primeiramente aqui a palavra aqui à mesa, passava aqui primeiro aqui à Karina. Pode ser? Obrigada. Quero agradecer à APO pelo convite. É com muito gosto que participo nesta mesa. Em relação à pergunta, a equidade e o acesso. Em Portugal há um compromisso, não é, de garantir a igualdade de oportunidades e a acessibilidade. Está explanado na nossa Constituição, na Lei de Bases da Saúde, no Plano Nacional de Saúde e no Plano Municipal de Saúde do município de Leiria. Mas o que a realidade nos demonstra é que não temos conseguido atingir esta meta, não é? Especialmente nos cuidados especializados, onde incluímos a obstetrícia. Porque há escassez de recursos, principalmente humanos, quer médicos de família, especialidade médica da obstetrícia e os enfermeiros especialistas em saúde materna, os ESMOs. Portanto, a equidade, para ser atingida, tem que ser ultrapassadas várias barreiras, quer financeiras, quer sociais, mesmo geográficas e logísticas, não é? Porque não é o mesmo que viver no centro urbano ou na periferia do distrito ou do concelho, nos meios rurais. A acessibilidade, mesmo os transportes, nós sabemos, se quem não tem transporte público, próprio, o público é muito escasso. Como não temos o acesso, a literacia continua baixa, as mulheres menos informadas, o que agrava a desigualdade. E por isso e principalmente nos contextos onde a vulnerabilidade social e económica é mais vulnerável e baixa, não é? O que pode implicar o recorrer aos cuidados um pouco tardio, não se faz a devida prevenção e depois compromete a saúde da utente e logo aumenta os custos. Se calhar antes de continuar, queria só questionar, e porque temos também aqui mulheres que nos vão ouvir da região de Leiria, então uma mulher que necessite de algum cuidado de saúde em particular, onde é que ela se deve dirigir? Ok, primeiramente aos cuidados de saúde primários. Depois temos logo aqui uma barreira, que é, se não tiver o número do utente, nos cuidados de saúde primários não conseguem ter acesso. Aí então recorrem ao hospital. Ou que muitas vezes, com falta de recursos, não conseguimos dar resposta. Então, a igualdade não existe. Em Leiria, na nossa ULS, temos tentado... a direção e tem tentado colmatar, atribuindo o número do utente, e tem médicos que, pelo menos, para mitigar um pouquinho o problema, passam os exames e veem depois os exames e, se for necessário, fazem uma consulta. Mas, dado o aumento da imigração em mulher fértil e que neste momento tem um aumento de grávidas, essa resposta está muito limitada. Então isto para a população migrante, não é? Estes desafios, e para a população residente já em Portugal. Portanto, podemos dizer que o acesso está garantido? Não. Aqui na região de Leiria? Não. Como há muita falta de médicos de família, mesmo os residentes têm muita dificuldade no acesso. O que acontece com o imigrante acontece com o residente, que não tem médico de família. Ok, então vamos já estamos a fazer primeiramente um diagnóstico, já vamos falar nas soluções, porque queremos soluções, não é? Mais do que diagnósticos, principalmente quando eles não são assim muito favoráveis. Mas vou passar então aqui a palavra a Faela. Como
mulher que também sentiu em algum momento necessidade de recorrer aos serviços de saúde aqui em Portugal. O que é que tem a dizer relativamente a esta questão da acessibilidade, da equidade dos serviços? Primeiramente, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui, dando voz também a essa parcela dos imigrantes. E o meu início foi um pouco complicado. Não sei se tá bom a altura? Porque o que aconteceu? Eu já estava aqui há 4 anos e já tinha utente, só que já estava inscrita no centro de saúde, mas não havia médico de família. Então, quando eu me dirigi ao centro de saúde para tentar ser acompanhada, simplesmente não fui, porque não havia como. E falaram que eu deveria procurar outras hipóteses. E, graças a Deus, eu pude procurar, no meu caso. Então, eu fui acompanhada pelo sistema particular. Mas, por volta de 5 meses, eu senti uma necessidade que eu precisava tentar entender como que funcionava o sistema público, porque eu iria ter o parto no hospital público. Por que eu teria? Porque o meu primeiro parto foi traumático. Eu estive no hospital particular no Brasil e eu não queria passar pelas mesmas condições. Então, eu queria me proporcionar essa segunda oportunidade. E fazendo as minhas buscas, que eu cheguei à minha enfermeira parteira. E desde então eu fui acompanhada, eu estava por volta de 5 meses. Foi a enfermeira Ana, que me acompanhou então até o final da gestação. E quando eu cheguei ao parto, claro, havia ainda medo, mas eu estava tão empoderada, eu me sentia segura. E por destino, por Deus, ela estava de banco no dia. E quando eu entrei no hospital, depois eu mandei mensagem: por favor, fala que você está presente. Mas mesmo se ela não estivesse, eu estava bem. Mas ela estava, e depois no decorrer, entre outras enfermeiras também, e eu estava me sentindo mesmo segura. E eu falo que foi o parto que eu fiz as fases, este segundo parto. Então, infelizmente, o começo não foi fácil por conta da recusa. Eu me senti, assim, muito mal, porque eu busquei, me falaram para procurar em outra unidade de saúde aqui em Portugal. Eu busquei também outra unidade onde eu morava. E a recusa foi novamente: não podemos te acompanhar. Não tem médico, você, apesar de você ter o número de utente, não podemos te acompanhar. Mas pude ter esse outro acompanhamento. E fico triste pela mulher que não pode ter esse acompanhamento à parte. Porque o que acontece, no final, quando eu estava com 40 semanas e eu fui encaminhada para o hospital, no mesmo dia, na mesma sala, havia mulheres que não tinham uma análise feita. Então, aquela preocupação, dá para entender a outra parte das enfermeiras. E o que espera essa mulher? A gente não pode fazer nada, a gente não sabe a história. Mas, enfim, é o que aconteceu comigo. E eu imagino que muitas mulheres passem nessas situações complicadas. Obrigada, Rafaela, obrigada. Karina, você senti aqui algum movimento? Não sei se quer falar mais alguma coisa, não? É sobre esta... Não. Ainda se calhar passava aqui a palavra, aqui às pessoas que têm aqui à minha frente. Não sei se querem dizer alguma coisa relativamente a este... Temos ali um microfone, vamos passar. Alguém quer assim acrescentar alguma questão relativamente àquele... Sim, olha, temos aqui. Boa tarde, sou enfermeira e acabo de vir de uma boa experiência da fim da semana, porque estamos a dar passos, e estamos a dar passos grandes, e acho eu, e espero que continuemos. E então, mesmo em dia, muito em breve, vamos começar, as enfermeiras especialistas, a fazer consulta de vigilância de gravidez de baixo risco. Ou seja, isto é uma vitória, penso, em que vamos possibilitar mais oferta e realmente é este o caminho. Vamos começar pouco a pouco, agora na Marinha Grande. Já o projeto, o protocolo está feito realmente com o acordo da ULS, já com tudo aprovado, por isso, para depois seguirmos outros exemplos, mas lá está, estas mulheres que têm que ter critérios muito específicos, mas realmente vão passar a ser acompanhadas e se calhar, lá está, mais mulheres e mais experiências para podermos chegar e tornar mais acessível a todas as nossas utentes. Mas é uma vitória, competente vitória. Então já estamos aqui a ver aqui alguma solução, não é, que construíram, mas se calhar muitas pessoas que vão ver o podcast e também outras que estarão aqui, se calhar não compreendem muito bem, não é? Como é que isso é uma solução para o seu problema? Então o facto de serem os enfermeiros obstetras agora a acompanhar a gravidez, isso vai ser então a solução para esta acessibilidade e para esta equidade.
Portanto, agora responder um bocadinho a essas pessoas que não têm esse conhecimento. Temos de começar por algum lado. Não é sempre. E esta acessibilidade, se calhar, lá está, isto vai ser, são projetos, já estão instituídos no nosso país com boas experiências, já há vários sítios e nós agora temos visto muitas notícias nesse sentido, não é? Ou seja, os enfermeiros obstetras como se fosse agora a primeira, isto é uma novidade, não é? Já há muitos a nível de Portugal, Oeiras, Valores, já temos vários sítios em que isto está a ser documentado e com sucesso. Por isso nós só podemos replicar isto pelo país. E como é que lá vamos chegar? As utentes vão ser referenciadas, este projeto e este menino, por exemplo, em Oeiras, está a ser principalmente para mulheres que não têm médico de família. Prontos, lá está. Portanto, assim, é para, nas situações em que não há resposta do sistema, nesta fase, não é? Numa primeira fase, quem sabe depois correndo também, como tem corrido no estrangeiro, até se não se alargue para outras situações. Mas esta primeira fase será para estas mulheres que não estão a ter resposta, não é? Poderem passar a ter resposta por parte dos enfermeiros obstetras. Sim, em que a enfermeira especialista vai ter autonomia para fazer esse acompanhamento desde o início da gravidez, com um cronograma e seguir essa grávida até ao final da gravidez, onde passará depois, como é óbvio, para os cuidados hospitalares. Mas até lá, em comparação, pelo menos para a parte de prescrições e de tudo, com colaboração médica, mas com muita autonomia do enfermeiro especialista. Sim. Ok, obrigada. Então, se calhar agora passava aqui a palavra à Ana Sofia, porque por acaso a Rafaela aqui referiu, não é? Que foi a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, foi aqui a Ana Sofia Pires, não foi? Exatamente, numa consulta, não é, de acompanhamento de gravidez. Portanto, isto também já era algo que estava a ser feito e aqui a Rafaela referiu que teve a sorte, não é? Também, porque sentiu a sorte, porque infelizmente no início se calhar foi ao contrário, teve azar de não encontrar. Os enfermeiros obstetras estão preparados porque a população questiona-se. Então agora, não é? Não vamos ter os médicos de família, vamos ter os enfermeiros obstetras e como é? Eles estão preparados para acompanhar? Claro que sim. A nossa especialidade, portanto, nós temos no mínimo 8 anos de formação e especializada na saúde da mulher, portanto, no seu ciclo vital, desde que ela tem a sua menarca e depois até à menopausa. E, portanto, a minha área de atuação na ULS, como enfermeira especialista no bloco de partos, também no serviço de internamento. No meu projeto privado, eu acompanho e faço vigilância de gravidez de baixo risco, faço consulta pré-concepcional, amamentação. Claro que isto é desde da norma europeia, em que nós temos desde 2005, em que estabelece as nossas competências a nível europeu e autonomia, e portanto nós podemos fazer isto em Portugal, em comparação com outros países. As mulheres descrevem mais satisfação com os cuidados de saúde, melhor transição para a maternidade e para a parentalidade. Estas mulheres efetivamente gostam de ser mães e repetem e querem mais e gostam deste acompanhamento pela enfermeira obstetra, pela sua enfermeira parteira. E a nível de segurança, se nós compararmos com o Canadá, com a Holanda, com o Reino Unido, a nível de segurança no modelo biomédico é exatamente igual ou melhor os resultados a nível de segurança quando a vigilância passa por ser feita por uma enfermeira especialista em saúde materna, portanto uma enfermeira obstetra. Nós estudamos para isto, no mínimo 8 anos, como eu comecei a dizer, e portanto para proporcionar esta boa experiência, esta boa transição à mulher, mas também porque é uma cara familiar que ela vai ver desde a gravidez e que depois também, porque existe também esta mobilidade dentro da ULS, da própria ULS, portanto os enfermeiros especialistas que estão no centro de saúde e que estão
na vigilância da gravidez de baixo risco, muitas vezes vêm fazer turnos ao bloco de partos, por esta, como a enfermeira Karina estava a dizer, por esta necessidade de recursos humanos, e portanto os colegas também vêm, e depois as mulheres que nos conhecem desde a gravidez e somos um ponto de referência para elas, encontram-nos no dia que vem, no dia mais especial da vida delas, no dia em que estão mais frágeis, encontram-nos lá e é a cara conhecida que elas viram a gravidez toda, né? E isto é extremamente importante porque é um ponto de referência que esta mulher tem. Exato. Obrigada. Se calhar pergunto aqui à Rafaela, já há bocado disse um bocadinho, falou um bocadinho sobre isto, sentiu segurança neste acompanhamento por enfermeira obstetra? Alguma vez se questionou, será que não estaria melhor com um médico, né? Com um médico de família? Como é que foi, sentiu esta segurança e estas vantagens que a nível internacional também se referem? Sentiu isto na sua experiência? Eu confesso que para mim o termo enfermeira obstétrica foi a primeira vez que eu tinha escutado. Eu não sabia que poderiam fazer parto, porque a minha cunhada havia tido em Lisboa e foi por uma médica. E eu falei, nossa, e agora? Nas minhas pesquisas, foi quando eu encontrei a Ana, eu não estava nem procurando enfermeira, eu estava procurando hospital de Leiria. E por conta do trabalho da Ana nas redes sociais, pelas informações que ela já dava na época, eu fui ter noção que havia essa função das enfermeiras. Eu falei, que legal. Foi aí que eu fui buscando as informações através do perfil da Ana, principalmente, e eu comecei a fazer perguntas e eu falei, não, agora eu vou dar esse passo. Foi que eu busquei ela conhecer pessoalmente. E eu me senti super segura. Porque você sente quando a pessoa está falando com propriedade ou quando não. E como a Ana falou, são 8 anos estudando. Basta procurarmos que a gente consegue chegar também nessas informações. E como eu passei um parto tão traumático anterior, o que eu mais procurei foi informações, para eu não repetir os mesmos erros que foi o meu primeiro parto. Então, quando eu tive todas essas informações à frente, eu falei, não, agora eu tô bem. E ali eu fiz o meu plano de parto, inclusive com a Ana, todo o acompanhamento, quando ela me instruía, eu fui fazendo a parte também. E quando eu cheguei na hora, como eu mencionei, eu estava segura. E ela falou um ponto muito importante, quando nós identificamos as caras conhecidas, o corpo relaxa. Eu acho que é aí que funciona, tudo flui, né? Quando a gente libera os nervos, que é o que é preciso num parto de tantas horas. Então, comigo foi muito tranquilo. No decorrer foi super tranquilo. Só mesmo a parte inicial que foi complicada. Vou passar então aqui também a palavra à Ana. Só dar aqui uma chega à Ana e à Rafaela, porque é importante que as mulheres saibam que nós estamos muito bem salvaguardadas pela lei. O que se chamou, não tinha essa função, não é função, é competência. A DGS, desde 2015, que lançou um programa da DGS 2015, que é a vigilância da gravidez de baixo risco por enfermeira parteira, em que tem todos os itens e tem toda uma estrutura muito bem definida do que é que a enfermeira tem que fazer, por isso não há dúvidas, e são as competências da enfermeira. O que falta ainda é terem a possibilidade de prescrever alguns exames que a grávida precisa, nomeadamente as ecografias e exames. Depois temos as competências reconhecidas pela União Europeia em 2017, 2 anos depois. 2 anos depois, em 2019, temos um regulamento muito, muito importante pela Ordem dos Enfermeiros, o 391, que isso não é muito importante, mas são as competências da enfermeira ESMO, que a Ordem dos Enfermeiros publicou, em que também nós, ESMOs, sabemos muito bem o que temos que fazer e quando temos que fazer, porque estão muito bem definidas todas as nossas competências. Depois também a Ordem dos Enfermeiros lançou o programa dos padrões da qualidade na saúde materna, mais uma vez nos defende. E tal mais uma série, depois a mesa do Colégio de Saúde Materna e Obstétrica também lançou o programa da vigilância do parto de baixo risco, efetuado por ESMO, e 2 anos depois temos uma lei que, mais uma vez, defende as nossas competências. Eu descrevo as nossas competências, por isso todas as competências e o parto de baixo risco e a vigilância está muito bem referenciada e como falta uma palavra, explanada pela lei,
e que, por isso nós não vamos fazer nada que outros autorizem. Nós já temos essas competências, é só pô-las em práticas, com todas as dificuldades que ainda mas custa começar, mas depois eu penso que as coisas vão fluindo com o nosso Examinar as informações. com o nosso poder e com a nossa entrada devagarinho. Eu acho que nós vamos Com conseguir. toda certeza. Obrigada. Então, o que nós estamos aqui a ver, e para quem não teria conhecimento, que depois também nos vai ouvir e rever lá de casa, é perceber que, de facto, aqui em Portugal, nós temos uma profissão que está com uma formação até acima da média, ao nível mundial. Portanto, somos uma profissão que começa aqui em Portugal pelo curso de enfermagem, mas que depois, para além do curso da licenciatura, que são 4 anos, tem, como a Ana falou, mais 2 anos, que lhe confere o grau de mestre, e a entrada para esta profissão, que é a profissão de parteira certificada, que é muito diferente daquelas parteiras tradicionais, não é? Da formação base que havia já há muitos anos. E aqui é que entra às vezes alguma confusão relativamente às competências. Portanto, é importante que as pessoas percebam que evoluiu, a profissão evoluiu, como outras também evoluíram, e que, portanto, hoje a certificação refere-se a competências diferentes, não é? Muito mais diferenciadoras, que incluem, então, o acompanhamento com autonomia de gravidez e parto, com baixa probabilidade de complicações. E então, vem agora aqui esta questão. Nós já temos estas competências em termos formativos e de experiência prática já bastante desenvolvidas há muito tempo, e será que na prática os enfermeiros obstetras, as parteiras certificadas, sentem isto, sentem esta liberdade para trabalhar em pleno na sua autonomia? Assim, eu considero que as condições de trabalho do ESMO refletem um grande compromisso, como é óbvio, e já falámos aqui sobre isso. E há desafios muito significativos no sistema. Eu, por exemplo, tenho uma equipa super dedicada, altamente qualificada, competente, tecnicamente acima da média, como eu costumo dizer. E claro que sim, são capazes de prestar os melhores cuidados à mulher recém-nascida e família. Trabalhar num serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia, onde inclui o bloco de partos, é muito exigente, física, emocionalmente, e requer muita responsabilidade clínica. O que nós temos, e há um grande espírito de equipa, coesão, o que facilita um pouco. O que é que eu quero dizer com isto? Que há constrangimentos. Há muitos constrangimentos. Temos um modelo muito ainda médico. Agora, autonomia temos, mas não temos. Conseguimos em algumas situações ter, mas temos uma equipa médica um bocadinho interventiva, que às vezes não dá tempo para as coisas decorrerem com naturalidade. Mas a escassez de recursos é um constrangimento muito grande que nós temos, o que implica muitas vezes sobrecarga de trabalho, recorrendo muitas vezes ao trabalho extraordinário. A nossa direção de enfermagem tem feito um grande esforço para recrutar, mas como todos nós sabemos, no mercado também não há especialistas de saúde materna disponíveis para, são escassos. E temos uma população cada vez mais exigente, que muitas vezes tem mais direitos do que deveres, o que também provoca alguma pressão nos profissionais. E hoje, com os nossos constrangimentos no serviço, também temos uma sobrecarga de trabalho em determinados dias, em detrimento de outros, não é? Porque nós, sexta, sábado e domingo, estamos só referenciados ao CODU, que já não é mau, não temos a porta fechada. Mas apesar de todos os desafios, constrangimentos, eu acho que a qualidade dos nossos cuidados é muito boa. A autonomia vamos conseguindo devagarinho. Eu acho que vamos conseguir. Temos um projeto também para vigiar a gravidez de baixo risco.
estamos ali um bocadinho de entrave na equipe médica, mas a nível hospitalar. Por isso acho que nós também vamos Porque isso é que na região de Leiria já está a começar, não é? O local que falou foi Marinha Grande, não foi? A de Marinha Grande já está a começar, próximo ao Hospital de Leiria, e a seguir, alguém tem mais sugestões? Portanto, a ideia agora é replicar, porque os bons projetos é para replicar um pouco por todo o país, mas agora já que estamos aqui na região de Leiria, disseminar aqui à volta por toda a região de Leiria. E, portanto, é só conversarem assim as duas, a ver como é que é o projeto e tal, partilhar e a ver se avançamos. E eu já vou aqui buscar a palavrinha das portas abertas, que é para a conversa a seguir, mas antes disso eu vou passar outra vez aqui a palavra à Rafaela, porque estamos todos aqui curiosos de como é que foi, então, agora comparativamente, esta experiência com o serviço de saúde lá no Brasil e depois aqui em Portugal, não é? Então como é que foi? Podes contar um bocadinho dessa experiência? Então, a minha experiência é de 8 anos atrás. Eu estava com 24 anos, meu marido com 28, casal bem novinhos. E buscamos o que podíamos na época. No caso, fui acompanhado por uma profissional que lá no Brasil nós podemos pagar para ela fazer o parto. Mas estava tudo meio que alinhado que eu gostava que fosse um parto normal. Eu me preparei na gestação, entrei em trabalho de parto e após 8 horas foi me falado que eu não daria conta, porque eu estava passando muito mal e a minha dilatação não estava progredindo e me orientaram a fazer cesariana. Eu já estava a traços, eu não aguentava mais, eu falei, ok, vamos para cesariana. Meu marido já está meio preocupado. Passei por uma cesariana, tive um pós-parto bem complicado. E todo esse processo foi num hospital particular no Brasil. Então, não fui no sistema público de lá. Diferente aqui em Portugal. Por isso que eu mencionei que eu gostaria de dar uma nova oportunidade. E depois de pesquisando, eu vi os dados que nos hospitais particulares os números de partos normais são menores do que a cesariana. E eu não gostaria de passar pela cesariana, nada contra, não é este o ponto, mas eu gostaria de tentar fazer o parto normal, porque todas as hipóteses estavam tudo certo comigo, por que não progredir? Então eu fiz o meu parto e eu falo que no caminho o meu filho, o mais velho, mãe, qual parto você gostou mais? Eu fiquei, ai meu Deus. Ai. Aí ele começou a perguntar, como que eu saí, mãe? E tinha 8 anos. Eu olhei assim pro meu marido, aí agora? E eu tentei explicar, né? Tentamos. Mas, como eu mencionei, o segundo parto foi mesmo fazer as pazes para mim. Eu consegui ter o parto normal. Teve tudo certo comigo. Foi uma gestação tranquila, apesar do estresse inicial, mas eu consegui ter uma gestação tranquila. E o parto também foi muito bem acompanhado pelo Hospital de Leiria. Eu não tenho nada a reclamar. Tanto da equipe que, quando eu dei entrada no dia, né, que eu estava em trabalho de parto, me trataram super bem. O pós-parto também fui acompanhada por outros profissionais também que me trataram muito bem. Tive complicação no pós-parto aqui, novamente, mas em nenhum momento me senti sem ser vista no pós-parto, acompanhamento. Inclusive, tive começo de mastite, quem eu recorri? A enfermeira parteira, que também veio me auxiliando que eu poderia estar fazendo ou não. Então, para mim, assim, foi um divisor de águas. Do primeiro parto para o segundo parto. Olha, e sentiste, em termos de acompanhamento, esta questão da autonomia dos profissionais, sentiste este acompanhamento pela enfermeira parteira, estes cuidados? Sim, eu fiz o plano de parto e na altura, né, na sala, foi debatido comigo sobre a importância, o que poderia acontecer. Respeitaram totalmente o que foi colocado. A enfermeira Ana estava presente, apesar de não lembrar tantas pessoas, né? Mas eu me senti muito vista, acolhida. Em nenhum momento eu me senti coagida, com medo, receio. Eu tinha medo, normal, né? Eu acho que a situação. Mas eu me senti ouvida. Então, acho que por isso que eu fiquei tão feliz. Com o meu decorrer, eu até brinco com a Ana, que ela falou, não vai ter o terceiro? Eu falei, se eu tivesse, eu gostaria de ter um parto normal de novo. As pessoas falam, você é louca. Eu falei, não, é que foi tão libertador, foi tão bom. Então, Mas é uma conta mais bonita, por conta da minha experiência. Então, cada pessoa tem uma experiência, mas comigo foi ótimo o acompanhamento. Assim, fui vista, me senti vista. Então, um dia ainda vamos ouvir falar desse terceiro, não é? Eu acho que não. Vamos a trabalhar.
Bom, então eu vou passar agora a palavra aí desse lado. Eu ia desafiar aqui as mulheres que estão presentes também a falar um pouquinho sobre isto, não é? Se foram alguma vez acompanhadas por uma enfermeira obstetra, como é que foi para elas esse acompanhamento? Nem sempre tudo é bom, é verdade, mas bom, menos bom. Querem dizer alguma coisa? Então vamos passar aqui, temos aqui. Obrigada por a coragem aqui de intervir também. Eu sou enfermeira também no Bloco Pacos de Leiria e diga só para dizer uma coisa. Eu já apanho as senhoras, a regra geral, em trabalho parto e tenham plano de parto, não tenham. Nós temos sempre a preocupação de falar com as senhoras e de ir ao encontro daquilo das expectativas das parturientes. E são muitas as vezes que as senhoras nos dizem que superou as expectativas. E isso é o melhor que nós podemos ouvir. Nem sempre somos, imagino, e sabemos que nem sempre às vezes conseguimos ir nesse sentido, nem sempre conseguimos ir de acordo com as expectativas, porque também estamos sempre a aprender a evoluir também, mas para isso precisamos das vozes das mulheres, não é? Que hoje aqui estão um bocadinho mais escaladinhas, mas quem sabe depois também não vou fazer alguns comentários no nosso podcast que a gente possa responder, quer seja através do YouTube, quer seja até depois noutros podcasts que vamos realizar. Então agora vamos para as soluções. Então, que soluções, que condições é que nós poderíamos criar para resolver então alguns dos desafios que já fomos colocando aqui? E aqui vamos então para aquele assunto, não é? Que é o elefante da sala, como costumamos falar, o assunto das portas abertas. Então aqui em Leiria também aconteceu, não é? Encerrar-se o bloco de partos por falta de médicos obstetras. Questionam-se as pessoas, principalmente aquelas que tiveram que percorrer centenas de quilómetros para serem acompanhadas num serviço de saúde para ter o seu bebê, algumas das quais nem chegaram ao serviço e tiveram o seu bebê pelo caminho, não é? Atendidas pelos bombeiros, coitados que sabem assistir a um parto tanto quanto eu sei apagar um fogo. Como é que foi isso? Como é que foi também para as pessoas, para as parteiras, não é? Para os enfermeiros obstetras que estavam lá, competentes, já percebemos, com autonomia, com competência para acolher estas pessoas e tiveram que lhes fechar as portas, não é? Porque o governo assim decretou e mandá-las para outro hospital a vários quilómetros de distância. Como é que foi isto? Não foi muito fácil de gerir. Eu quando cheguei, portanto eu estou há um ano na função de enfermeira gestora, já me deparei com esta situação e a equipa estava bastante desanimada e com alguma falta de motivação. Com a abertura ao CODU, com algumas mudanças que temos realizado, as coisas estão a melhorar um bocadinho mais. E mais porque quero salientar que, mais uma vez, nós temos uma equipa com competências muito sólidas, realizamos formação sempre contínua para prestar os melhores cuidados e com autonomia diferenciada. No entanto, sentimos que as nossas competências não são nem totalmente, acho só um bocadinho, potenciadas no nosso dia-a-dia. E há muitas limitações estruturais. KPO está, se calhar, também agora a tentar quebrar. E organizacionais também, que nos condicionam e condicionam o que estamos habilitados a oferecer às utentes. Neste momento, uma das maiores limitações é os recursos humanos insuficientes e temos um modelo organizacional ainda demasiado médico-centrado. Teriam condições, em algumas das situações em que fecharam, teriam condições para receber, para ter acompanhado algumas das mulheres que chegavam? Claro, as de baixo risco são nossas. Então, tinham as condições e, no entanto, as portas foram fechadas. Sim. Não é isso que nós temos que questionar. Sim, nós temos, desculpa só interromper, nós até na altura, quando cheguei e passados uns meses, nós apresentámos e temos um projeto feito para vigiar as grávidas de baixo risco
dadas as dificuldades com a falta de recursos médicos, e foi barrado. Ainda não conseguimos implementar, mas eu não desisto. E, em continuidade, não é? Tantos projetos, esse e o de acolherem, em situações que esperemos também sejam resolvidas, da falta de médicos obstetras, também é uma questão importante. Sim, mas sem dúvida. nas situações em que ocorram, não é? Pelo menos deixarem os enfermeiros obstetras existirem as suas competências, pelo menos haveria uma resposta para as grávidas que são saudáveis e não teriam então que ser transferidas para tão longe, o que às vezes poderiam colocá-las num risco maior, não é? Que não faria sentido. E libertamos os nossos médicos para aquilo que eles são formados, que é para vigiar as gravidez patológicas e tudo o que seja patológico. O que não é patológico é nosso. Ao das mulheres também, não é? Claro. E, então, não sei se alguém quer deixar aqui uma mensagem final. Estamos prestes a terminar aqui o nosso podcast. Rafaela, queres dar alguma mensagem? Eu acho que informação é poder. Buscar informações, buscar profissionais que te acolha, que te olhe mesmo, faz total diferença para o decorrer do processo da gestação, do parto. E aproveitar que hoje com as redes sociais é possível. Encontramos conteúdos de valor, então é possível procurar informação, não ficar apenas ali esperando que o que seja que Deus quiser, não. Temos que buscar também. Obrigada. Arina, uma última palavra também. Sim, eu estava pronto para completar aqui o que a Rafaela estava a dizer. Muitos dos nossos cidadãos ainda não nos conhecem nem nos reconhecem. E nós temos que nos dar a conhecer. Exato. As nossas competências, que são altamente especializadas. E isso já acontece na maioria dos países europeus e fora. E nós ainda estamos aqui na caldinha da Europa muito médico-centrados. Obrigada. Vou passar agora a palavra então aqui à nossa plateia fantástica, que entretanto ficou bem composta, adoro ver estas cadeiras todas preenchidas. E primeiramente vou passar aqui a palavra a Vítor Varela, enfermeiro obstetra, presidente da Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras. Eu vou falar um bocadinho de soluções, porque me parece importante e a história já tem várias soluções de há muitos anos atrás. A primeira solução foi nos anos 90, na ULS Matosinhos, que a equipa de enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica fazia toda a assistência às mulheres de baixo risco, desde a consulta pré-concepcional até ao pós-parto, até o 28º dia. Portanto, era aquela equipa que seguia todas as mulheres de baixo risco e, portanto, foi uma experiência que durou, penso que não estou enganado, 3-4 anos. E que depois terminou muito rapidamente e abruptamente por questões corporativistas, mais uma vez. Exato. Mas essa questão foi muito importante porque hoje já estamos a viver outra vez. E, de facto, a Ordem dos Enfermeiros tomou uma posição no ano 2014, exatamente no dia 5 de maio, que é o dia da parteira, o dia da enfermeira especialista de saúde materna e obstétrica. Fez uma tomada de posição acerca exatamente desta matéria que estamos agora a falar, que é a vigilância ou a assistência da gravidez de mais riscos, que é algo interessante e que todos podem consultar e ler. Por outro lado, há duas questões que eu gostaria aqui de referir, em termos de soluções. A primeira é a orientação 02/2023 da Direção-Geral de Saúde, sobre a assistência ao parto e nos blocos de parto, exatamente. E depois uma outra solução que me parece extremamente positiva e que deve ser planeada, integrada em todos os serviços, que é aquilo que nós chamamos a midwifery-led care, ou seja, as unidades de cuidados na maternidade. E que me parece que se todos apostarmos nesse caminho, nesse percurso, de facto conseguimos dentro das nossas unidades modificar, planeando um percurso bem diferente que é capaz de dar-nos confiança e com alguma resiliência chegamos lá. Porque existem, obviamente, na Europa, neste momento Portugal é o único país que não tem uma midwife-led care, e com muita pena nossa nós temos feito alguns esforços
com os nossos políticos, com os nossos profissionais, e espero que até ao final do próximo ano isso seja possível. E dou-vos aqui só uma informação que todos já conhecem: venham ter connosco aquilo que há de ser o 34º Congresso da Confederação Internacional de Parteiras em junho de 2026, exatamente do dia 14 ao dia 19 de julho. Muito obrigado. Para quem lá em casa nos está a ver e para quem está aqui e ouviu pela primeira vez o nome Unidade de Cuidados na Maternidade, então basicamente é aquilo que no estrangeiro em inglês se fala de Midwifery Led Unit. Portanto, são unidades para cuidar da mulher. Pode ser só a nível de gravidez, parto e pós-parto, ou há muitas unidades que também cuidam a nível ao longo do ciclo vital da mulher, mas são unidades que são geridas e acompanhadas por enfermeiras obstetras e por parteiras certificadas. Portanto, podem ter uma equipa multidisciplinar ou não, ou podem ter somente enfermeiros obstetras na sua equipa. E, portanto, a grande diferença é centrar-se na saúde. Portanto, sempre que o ciclo da mulher decorra dentro de baixo nível de complicações, ser acompanhada por aqueles peritos que são peritos exatamente na promoção da fisiologia e da saúde, e é muito diferente quando nós trabalhamos em risco e com problemas ou quando trabalhamos em saúde. E, portanto, são unidades de mérito já reconhecido, a nível dos indicadores de saúde, na saúde da mulher, e que a Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras está de uma forma assim ativa, tentar já há alguns anos também propor e fazer alguma força política e quem sabe agora possa surgir esta oportunidade. O que é que lhe parece? Já agora vou aproveitar e antes de terminar, Rafaela, o que é que lhe parece isto destas unidades? Já tinhas ouvido falar? Existem no Brasil? Pode ser o semelhante às casas de parto? Ou... Se existe o acompanhamento por... As unidades de cuidados na maternidade, as casas de parto, midwifery led units, onde as mulheres são acompanhadas pelo mesmo profissional ao longo de toda a gravidez, parto e pós-parto. Eu não sei porque todo o meu acompanhamento da primeira gestação foi no particular, foi privado. Então eu tive isso porque eu estava pagando esse acompanhamento, então eu estive desde o começo, no pós-parto também tive esse acompanhamento. Mas acredito que deve haver no começo, não tenho certeza, então não posso afirmar nada. Mas acompanhada todas as mulheres devem ser, né? Mas não sei como está funcionando. Mas é isso, como falaste há bocadinho da questão da continuidade, a importância que teve para ti se ter a oportunidade de ter uma cara conhecida, não é? É isso que estas unidades também querem trazer. É que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer as pessoas que as acompanham. E estar uma cara conhecida também no momento do parto, e para os profissionais também facilita, e por isso é um modelo de facto que faz muita diferença. Bom, antes de terminar, gostaríamos de deixar um apelo que nos chega da Confederação Internacional de Enfermeiros Obstetras, que, como disse aqui Vítor Varela, o Presidente da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras, juntará em Lisboa milhares de enfermeiros obstetras e parteiras certificadas vindas de diversas partes do mundo para o seu congresso trienal. Portanto, em Lisboa, ali na altura de Santo António, vão ver a marcha de milhares de enfermeiras obstetras que vêm de todos os cantos do mundo aqui para o nosso cantinho à beira-mar. Então aqui é o apelo da Confederação. A cada 2 minutos morre uma mulher por complicações da gravidez e do parto. A cada 17 segundos perde-se um bebê antes de nascer. E todos os anos, 2,3 milhões de recém-nascidos morrem nos primeiros 28 dias. Muitas dessas mortes são evitáveis. Ao mesmo tempo, crescem as cesarianas desnecessárias e persiste violência obstétrica. Em vários países, os direitos sexuais e reprodutivos estão a ser restringidos. Há solução clara: mais enfermeiros obstetras e parteiras certificadas, profissionais formados e regulados capazes de prestar 90% dos cuidados essenciais de saúde sexual, reprodutiva, materna, neonatal e do adolescente, com foco em cuidados respeitosos, baseados em direitos. Como eu costumo dizer, com ciência e com amor. O mundo precisa mais de 1 milhão destes profissionais.
Com este investimento poderíamos prevenir 67% das mortes maternas, 64% das neonatais e 65% dos nados mortos, 4,3 milhões de vidas até 2035. Claro que estes valores estão a referir a nível mundial. Felizmente no nosso país estamos um bocadinho melhor em termos de soluções. Ainda assim, a presença, como nós viemos aqui a discutir ao longo deste podcast, dos enfermeiros obstetras com mais autonomia nos cuidados de saúde pode fazer verdadeira diferença face à crise que estamos a sentir neste momento no nosso país. Então, em junho de 2026, Lisboa recebe o congresso do ICM e até lá a Confederação, juntamente com a APO, pretende juntar 1 milhão de assinaturas para exigir aos decisores este investimento final. Portanto, eu sugiro a todos que peguem aqui no telemóvel e depois a todos que nos vão ver também lá em casa, portanto está agora na altura de pegar o telemóvel, vou dar um tempo para pegar no telemóvel, colocar na câmara, o telemóvel na câmara, ok? E vão apontar a câmara para o QR Code e é a oportunidade agora, neste momento já, de assinarem esta petição e contribuírem para este apelo, que é um apelo não só para o nosso país, mas também um apelo a nível mundial, ok? Portanto, é só apontar a câmara vai ligar para o link e, se vos fizer sentido esta causa, claro está, assinarem a petição e partilharem por muitos amigos para que consigamos então este 1 milhão de assinaturas até junho de 2026. A Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras acredita que quando se investe na autonomia e integração dos enfermeiros obstetras e parteiras certificadas, ganham as mulheres, ganham os bebês e ganham os serviços de saúde. Para finalizar, gostaria de agradecer, em nome da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras, a presença de todos aqui, pelo excelente debate que tivemos aqui hoje. Este podcast vai ser publicado no YouTube da APO e vou aqui passar, aqui já agora, não havendo ter guardado os telemóveis, portanto voltam outra vez a pegar nos telemóveis, a apontar a câmara para o QR Code, desta vez para seguir o nosso podcast, que é verdade que para já está muito magrinho e vazio, mas em breve vai ficar cheio deste contributo que vocês também ajudaram a criar. Portanto, vamos colocar a gravação deste primeiro vídeo de podcast lá no nosso YouTube e vocês vão poder consultar daqui a uns meses todas as outras edições que vão ser realizadas um pouquinho pelos cantinhos do país, nas FNACs aqui do país, a quem nós agradecemos terem nos acolhido. Muito obrigada por estarem aqui e à FNAC, até uma próxima.